Então você está vendo a partir dessa figura que a contribuição do Estado de São Paulo é predominante na formação de carga do Porto de Santos. Minas contribui com 9%, Goiás com 3%, Mato Grosso com 4%, Mato Grosso do Sul e Paraná com carga muito pequena. Se esses militares que perseguem o professor se preocupassem com estratégia verdadeira, eles se preocupariam com coisas desse tipo. Se aquela figura anterior era a definição, né, da Interlândia do Porto de Santos, esse porto tem o que nós podemos chamar de uma Interlândia adjacente, onde você está vendo aí que a grande contribuição de carga é dessa região que nós estamos chamando aqui de macrometrópole, onde a região metropolitana de São Paulo contribui com 32% na formação de carga do Porto de Santos. Você está vendo que compara essas regiões metropolitanas, né, que compõem a macrometrópole, você vai ver que a região de São José dos Campos, Campinas e Sorocaba é mais importante para a formação de carga do Porto de Santos do que os outros estados. E essa região que se chama de macrometrópole contribui com 65% da carga do Porto de Santos, levando em conta que o estado de São Paulo inteiro contribui com 77%. Então, a partir da cidade de São Paulo, nós podemos definir 3 perímetros. O perímetro de 0 a 75 quilômetros de São Paulo, que é o perímetro de acesso ao Porto de Santos. Esse perímetro que fica entre 75 quilômetros e 150 quilômetros de São Paulo é o perímetro da região metropolitana de São Paulo. E o perímetro que fica a 150 e 225 quilômetros da cidade de São Paulo é dessa região que nós estamos chamando de macrometrópole. Então, essa discussão do papel das ferrovias e a formação desses corredores, como eu já mostrei em outras aulas, né, digamos, tem que ser comparado com aquela formação de carga que nós vimos na Interlândia e na Interlândia adjacente ao Porto de Santos. Então, você está vendo que a formação de carga tem que ser comparada com esses corredores para ver qual é a carga que esses corredores estão trazendo para o Porto de Santos. Então, voltando ao mapa anterior, nós estamos vendo que aqueles corredores ferroviários, né, atingem uma quantidade de carga que se dirige ao Porto de Santos a partir de Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e Paraná, como vocês estão vendo na figura, que resulta, né, em 30% da carga, menos de 30% da carga que vem a São Paulo, enquanto que o maior, quantidade de carga que vai ao Porto de Santos está dentro desse perímetro da macrometrópole. Já que a região metropolitana de São Paulo é a maior formadora de carga do estado do Porto de Santos, então nós estamos vendo que, digamos assim, esses problemas de acesso ao Porto de Santos que vão ser vitais para o desembaraço de carga e a fluidez, né, do movimento do Porto de Santos. Este mapa topográfico mostra, digamos, que os acessos rodoviários e ferroviários ao Porto de Santos são o maior problema devido à escarpa da Serra do Mar, que forma uma muralha em torno do Porto de Santos. Aí uma outra visão, onde você vai ver, digamos assim, o desenvolvimento urbano da Baixada Santista do Porto de Santos e o levantamento topográfico que mostram as barreiras de conurbação das cidades e a movimentação de carga na região. Outro aspecto da movimentação de carga da região da macrometrópole de São Paulo em direção à região portuária do estado, né, é o Porto de São Sebastião. Então, como alternativa ao Porto de Santos, que você está vendo no lado esquerdo da figura embaixo, você tem o Porto de São Sebastião do outro lado, né, que tem, digamos, a partir desse levantamento topográfico, uma barreira natural à movimentação de carga, porque as estradas de acesso ao porto e à Grande São Paulo são complicadas, como você está vendo aí nesse levantamento topográfico. Nesse detalhamento, né, do Porto de São Sebastião, você está vendo, digamos, as dificuldades de movimentação de carga, porque não tem espaço para uma área retroportuária, para estacionamento de contêineres ou qualquer outra movimentação de carga. E as estradas que chegam até o Porto de São Sebastião, nesse caso, vão contornando a montanha, tornando o acesso bastante complicado.
Então, as opções de movimentação portuária no estado de São Paulo são essas, né? O Porto de Santos e toda essa região do litoral sul, onde existe essa proposta do Porto Brasil, né? Para ser colocado em Bertioga. Então você está vendo que o grande problema, tanto no litoral sul de Santos até Peruíbe, é o acesso a São Paulo, a região da macrometrópole, por causa da Serra do Mar. Nessa outra figura vocês podem ver bem, digamos assim, toda a conurbação urbana, desde Peruíbe até Santos, e os problemas de você construir, digamos, um porto nessa região, e devido a essa barreira natural da Serra do Mar, para fazer todas as conexões de estrada de rodagem de ferro da Baixada com o Planalto. O aspecto topográfico da região do litoral norte para a construção portuária, para a movimentação portuária, digamos assim, tem algumas características similares ao do litoral sul, só que no litoral norte essas limitações de acesso são piores, né? Porque a planície atlântica é muito mais estreita e quando você chega nesse ponto entre Ilhabela e São Sebastião, você tem um avanço da Serra do Mar, de maneira que é muito difícil construir estradas de acesso nessa região. Essa tabela mostra o projeto de simulação que eu fiz, né, considerando o Porto de Santos, São Sebastião e esse possível porto em Peruíbe, levando em conta, digamos assim, que as mesmas condições do Porto de Santos seriam iguais para São Sebastião e Peruíbe, né, movimentando, digamos assim, 91 bilhões de dólares em mercadoria e tendo as mesmas, digamos, condições de acesso, só tendo como diferença as distâncias, como você está vendo aí, entre os 10 principais municípios que fazem parte da macrometrópole e as suas distâncias ao Porto de Santos, São Sebastião e esse possível porto em Peruíbe. Os resultados, né, são claros, né, que, digamos assim, dentro dessa região da macrometrópole, onde você tem os 10 principais municípios, né, que contribuem com 44% de carga para o Porto de Santos, quer dizer, a carga não anda mais do que 110 quilômetros. E qualquer tentativa de você mudar o porto para São Sebastião ou Peruíbe, você vai incrementar a distância, né? De maneira que, digamos assim, nenhuma cidade da região da macrometrópole se beneficiaria nem com o porto em São Sebastião, nem em Peruíbe. No caso de São Sebastião, então, a São José dos Campos e Taubaté seriam as duas únicas cidades, né, que realmente seriam beneficiadas se o porto fosse ali. E eles representam, digamos, 9% do movimento do Porto de Santos. Então, o Porto de Santos e a macrometrópole vem estabelecendo uma relação que é histórica, desde que o porto foi fundado, o porto organizado foi fundado em 1880, de maneira que todas as movimentações de carga de empresas, né, que tanto para importação ou exportação, se desenvolveram ao longo dos anos, levando em conta essas distâncias que estão aí. E essa simulação é clara, né? Não há alternativas ao Porto de Santos, porque qualquer movimentação que incremente a distância vai prejudicar todas as cidades dessa região, exceto São José dos Campos e Taubaté. A simulação pode ser comparada com esse mapa, onde você vai ver, digamos, as distâncias de Santos, Peruíbe e São Sebastião, mostrando que todo o desenvolvimento da movimentação portuária a Santos está ligada com a região metropolitana e com a macrometrópole de São Paulo. Aí, de novo, estou mostrando a tabela do resultado da simulação, né, quando você desloca, né, o porto de Santos para São Sebastião e Peruíbe, comparando os resultados com a distribuição de carga ao Porto de Santos dos 10 principais municípios da macrometrópole. Então, como resultado final da simulação e desses estudos todos da distribuição de carga ao Porto de Santos, nós podemos ver que não apenas a macrometrópole contribui com 65% de carga ao Porto de Santos, mas dentro da macrometrópole, apenas 10 municípios contribuem com 44% dessa carga. Então você está vendo que, digamos assim, a Interlândia do Porto de Santos, combinando a Interlândia primária com a Interlândia adjacente, mostra que a maior quantidade de carga ao Porto de Santos está concentrada nesses 10 municípios, onde a distância média percorrida pela carga é de 110 quilômetros.
Nós estamos dizendo isso porque nós mostramos inicialmente, digamos, aquele mapa, né, digamos, dos corredores ferroviários, dos corredores de transporte, da região lá de Minas, Mato Grosso, até chegar ao Porto de Santos, que contribuem, digamos assim, com uma porcentagem, digamos assim, pequena, né, da movimentação de carga ao Porto de Santos e em relação, digamos assim, à sua definição de estratégias, porque os principais clientes do Porto de Santos estão a 110 quilômetros da área portuária. Com isso, toda a definição de estratégias, né, ao Porto de Santos, comerciais ou de infraestrutura, está ligada a essa conexão do perímetro do porto diretamente à macrometrópole, a cidade de São Paulo, que você está vendo aí, prejudicado pela Serra do Mar, encarecendo, digamos assim, a construção de rodovias e ferrovias. E esse outro mapa onde você mostra, digamos, os acessos da região metropolitana com o perímetro do porto. Então, digamos, essa conexão do perímetro da região metropolitana de São Paulo e do perímetro do porto é que estão os gargalos do Porto de Santos. Nessa outra figura, você vê o perímetro da macrometrópole, que é a conexão das cargas que vêm de fora da macrometrópole, de fora dessa região do perímetro da macrometrópole, e tem que atravessar a cidade de São Paulo para chegar a Santos. Quer dizer, digamos, a grande movimentação de carga está na macrometrópole. Toda outra carga que vem de fora acaba congestionando e contribuindo para o congestionamento de carga no porto. Então, as estratégias para o Porto de Santos têm que ser definidas de 3 modos. Em relação ao perímetro do porto, o perímetro da região metropolitana de São Paulo, o perímetro da macrometrópole e esse perímetro que nós estamos chamando aí, que é a bacia dos rios Tietê e Paraná. Então, o esforço para definir essa macrometrópole mostra, digamos assim, que o grande contribuidor de carga do Porto de Santos, que contribui com 65% das cargas do porto, se congregam nessa área que nós estamos chamando de macrometrópole, que tem um PIB de 434 bilhões de dólares, né? Tem um comércio exterior, que eu estou chamando aqui de COMEX, de 100 bilhões de dólares, e é uma parcela significativa tanto do movimento do porto do comércio, né, internacional do estado de São Paulo, quanto do Brasil como um todo. E essa macrometrópole está dividida nessas 10 principais cidades, né, que contribuem com 44% de carga, e que se distribui também ao longo da macrometrópole em relação à região metropolitana de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista e da microrregião, assim como definida pelo IBGE, de São José dos Campos, Sorocaba e Jundiaí, definindo áreas, né, que têm desenvolvimento econômico muito similar e que têm características que compõem um mapa daquilo que nós estamos chamando aqui de macrometrópole. O objetivo ao definir essa macrometrópole é nós podemos comparar com o desenvolvimento, né, econômico da China a partir de Xangai, né, porque essa mercadoria de Xangai, da China, que está competindo com o produto brasileiro, que vem principalmente dessa região da macrometrópole. Então, nós definimos as condições da macrometrópole para agora darmos uma olhada nessas condições da região, digamos assim, formadora de carga do porto de Xangai. Para nós podermos ter uma conclusão, né, uma comparação, digamos assim, de quais são as vantagens de um Xangai e outro macrometrópole de São Paulo. O desenvolvimento industrial de Xangai está ligado a esse movimento internacional de distribuição, né, de modularização da fabricação industrial nessa região aí que você está vendo, Coreia do Sul, Japão, Taiwan e a própria China. Quer dizer, o movimento de containers nessa área é na faixa de 20 milhões de containers ao ano, enquanto que aqui na região de Santos é na faixa de 2 milhões e meio de containers ao ano. Então, primeiro, a formação, né, de carga industrial nessa região tem um apoio internacional que nós aqui na região da macrometrópole de São Paulo não temos. Essa aproximação ao porto de Xangai, dando uma figura de close-up, né, mostra que ele está numa área, né, de formação de carga, digamos, espetacular, né, tendo o Japão, a Coreia e a própria Taiwan como formadora de carga na movimentação
marítima, né, de navios nessa região. Bom, bem, nessa figura aí é onde nós temos, propriamente dito, a formação, né, da carga do porto de Xangai, que é, digamos, o delta do rio Yangtze. O delta do rio Yangtze é uma formação de todas essas, digamos, cidades, eu não sei bem se são cidades ou províncias, porque o conjunto dessa região tem 110 mil quilômetros quadrados, que dá mais ou menos metade do estado de São Paulo. Então me parece que eles chamam de cidade, mas me parece que seriam quase que ou regiões metropolitanas ou províncias, quer dizer, juntando uma área muito grande, né, mas que tem um desempenho, né, fantástico, porque são 93 milhões de pessoas, um PIB de 700 bilhões de dólares e, digamos assim, um movimento de exportação de 450 bilhões de dólares. Então, quando você confronta esses dois resultados, né, digamos, bastante interessantes, da macrometrópole e do delta do Yangtze, que forma a carga de Xangai, os resultados são bastante interessantes. O que chama atenção é, digamos assim, que a diferença entre uma região e outra, em relação, digamos, à formação do PIB, você vê que o PIB de São Paulo, digamos, tem alguma coisa próxima ao PIB de Xangai, se bem que as datas aí são diferentes. Eu estou comparando o ano de 2008 com 2007, porque é onde eu encontrei os dados sobre essa região de Yangtze, mas dá para ter uma ideia de que o PIB, né, o desenvolvimento, a quantidade de mercadorias, de produto interno bruto criado na região da macrometrópole de São Paulo, tem uma certa correspondência, né? Não é igual, mas tem uma certa correspondência com a região do delta do Yangtze em Xangai. O que é diferente, né, o que é fundamentalmente diferente, é a capacidade de exportação e o produto industrial de um e de outro. Quer dizer, a capacidade de exportação dessa região de Xangai é de 451 bilhões de dólares, enquanto que na região da macrometrópole de São Paulo é de 100 bilhões de dólares. Essa movimentação do delta, de carga do delta do Yangtze na região de Xangai, movimenta mais carga, né, exporta mais do que o Brasil, digamos, como um todo, né? Isso é significativo para ver que, digamos assim, o potencial de exportação e de desenvolvimento industrial da região de São Paulo está bastante comprometido, né? Vamos ver, né, digamos assim, a distribuição, segundo o IBGE, da formação do PIB, né, da região da macrometrópole, para vocês darem uma olhada, digamos, qual é a produção industrial de São Paulo. Segundo o IBGE, a formação do PIB da região da macrometrópole de São Paulo é tal que 23,61%, né, do PIB é indústria, é composto pela indústria, né? Então, isso daí daria, digamos, para um PIB total de 434 bilhões de dólares, algo por volta de 100 bilhões de dólares seria o produto industrial da região de São Paulo. Se vocês se lembram do quadro anterior, a região do delta do Yangtze de Xangai tem um produto industrial de 1,5 trilhão de dólares, quase o PIB, digamos assim, do Brasil. Então, isso daí, digamos, revela que a capacidade industrial dessa região é pequena, porque 57% do PIB vem da área de serviços. Quer dizer, a área de serviços nessa região de uma cidade, digamos, como São Paulo, que está na faixa de desenvolvimento, significa aí que é emprego de garçonete, de segurança em shopping, entendeu? O que contribui para um desenvolvimento, digamos, social e econômico bastante baixo. Agora, o que é mais revelador é a figura abaixo, aonde você está vendo, digamos assim, o PIB de Santos, né? Que eu separei para mostrar que 54,67% do PIB da cidade de Santos é composto por impostos. Então, significa que essa porcentagem do PIB que vem, digamos, da cobrança de impostos está tirando emprego, porque parte da atividade econômica que deveria ser de empresas e do comércio está indo para o governo na forma de impostos. Eu nunca vi uma formação de PIB tão abusiva quanto essa na região de Santos. Qual é o resultado geral dessa comparação da macrometrópole de São Paulo e de Xangai, né? Quer dizer, a macrometrópole de São Paulo perdeu o pé no desenvolvimento industrial porque ela não pode acompanhar o mesmo nível de desenvolvimento industrial de Xangai.
quer seja porque as expectativas, os modelos de desenvolvimento industrial do mundo naquela região, digamos assim, são totalmente diferentes do que estão nessa região aqui. Não adianta a Fiesp ficar reclamando que não pode competir, porque os impostos ou os salários em Xangai são bem menores do que São Paulo, porque não é esse o ponto. O ponto é o modelo industrial da China e de São Paulo, que são completamente divergentes. Quer dizer, esse modelo industrial de São Paulo, que é o caso, por exemplo, da Fiesp, porque eles são os maiores industriais que compõem, digamos, esse PIB industrial, vem da época da ditadura militar, aonde os militares têm esse modelo de desenvolvimento, né, estratégico do país, protegendo a indústria a qualquer preço, criando empresários dependentes. Enquanto que na China, esses empresários que formam o delta do Yangtze vieram expatriados de toda aquela região por guerras e revoluções e são extremamente dinâmicos.